O que acontece quando colocamos as coisas do mundo acima da vontade de Deus? Bem-vindo ao Semente da Fé. Vivemos em um mundo cheio de cobranças, preocupações e responsabilidades. Todos os dias precisamos lidar com decisões, compromissos, dinheiro, trabalho e tantas exigências da vida. Muitas vezes, acabamos divididos entre aquilo que pertence ao mundo e aquilo que pertence a Deus. E existe um grande perigo nisso. Quando as preocupações terrenas ocupam todo o espaço do coração, Deus começa a perder o lugar central em nossa vida. Na leitura de hoje, Jesus é colocado diante de uma armadilha. Tentam fazê-lo escolher entre obedecer às autoridades humanas ou desobedecer a Deus. Mas a resposta de Jesus ultrapassa a questão política e se transforma em uma profunda lição espiritual para todos nós. É nesse contexto que surge a pergunta que conduzirá a nossa reflexão: o que acontece quando colocamos as coisas do mundo acima da vontade de Deus? Permaneça comigo até o final, porque esta palavra pode restaurar prioridades, corrigir caminhos e renovar nossa relação com Deus. A leitura bíblica de hoje está no Evangelho de São Marcos capítulo 12, versículos de 13 a 17, e diz assim: Enviaram a Jesus alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhá-lo em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te deixas influenciar por ninguém, porque não olhas a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É permitido pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me pondes à prova? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles trouxeram a moeda. Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Responderam: De César. Então Jesus disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Reflexão: os homens que se aproximam de Jesus não estão buscando a verdade. Eles querem criar uma armadilha. Se Jesus dissesse que o imposto deveria ser pago, poderia ser acusado pelo povo de apoiar Roma. Se dissesse que não deveria, seria denunciado às autoridades. Mas Jesus não se deixa prender pelas intenções humanas. A palavra diz que ele percebeu a hipocrisia deles. Isso nos ensina algo muito importante: Deus não vê apenas nossas palavras. Ele conhece as intenções mais profundas do coração. Muitas vezes tentamos aparentar fidelidade, mas interiormente estamos distantes. Dizemos que confiamos em Deus, mas nossas escolhas revelam outra prioridade. Falamos de fé, mas deixamos o mundo ocupar o primeiro lugar. Jesus nos convida à sinceridade. Deus não deseja uma fé apenas exterior. Ele procura um coração verdadeiro, disposto a viver segundo sua vontade. E talvez hoje o Senhor esteja nos perguntando: o que realmente ocupa o centro da sua vida? Se esta palavra toca seu coração, escreva nos comentários: Senhor, tu conheces o meu coração. Quando Jesus diz: Dai a César o que é de César, ele reconhece que existem responsabilidades humanas que precisam ser cumpridas. A fé não nos afasta da realidade da vida. Pelo contrário, ela nos ensina a viver com honestidade, responsabilidade e justiça. Deus deseja que sejamos corretos em nossas atitudes, em nossos compromissos, no trabalho, na família e na convivência com os outros. Mas Jesus não termina sua resposta aí. Ele completa dizendo: E a Deus o que é de Deus. Essa segunda parte é a mais profunda. A moeda carregava a imagem de César, por isso pertencia a César. Mas o ser humano carrega a imagem de Deus. Nossa vida pertence ao Senhor. O problema começa quando damos ao mundo aquilo que deveria ser de Deus: nosso coração, nossa confiança, nosso tempo, nossa prioridade e nossa adoração. Muitas pessoas entregam tudo ao trabalho, ao dinheiro, às preocupações e aos desejos pessoais, mas oferecem a Deus apenas o que sobra. Esta palavra nos convida a reorganizar nossas prioridades espirituais. Se você deseja colocar Deus no centro da sua vida, escreva: Minha vida pertence ao Senhor. A resposta de Jesus vai muito além de uma discussão sobre impostos. Ela revela uma verdade eterna: fomos criados para Deus. O coração humano nunca encontrará paz verdadeira enquanto viver dividido entre o mundo e o Senhor. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo encontra equilíbrio.
As preocupações continuam existindo, as responsabilidades permanecem, mas o coração passa a caminhar sustentado pela fé. Dar a Deus o que é de Deus significa entregar a Ele nossa confiança, nossos sonhos, nossas decisões e nossa própria vida. É reconhecer que sem Deus nada faz sentido. Talvez hoje você esteja cansado, sobrecarregado, dividido entre tantas preocupações. Esta palavra recorda que existe um lugar no coração que só Deus pode preencher. Nenhum dinheiro, sucesso ou conquista substitui a presença do Senhor. Quando Deus volta ao centro, a alma reencontra a direção. Escreva nos comentários: Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida. Chegamos à resposta da pergunta que guiou nossa reflexão. O que acontece quando colocamos as coisas do mundo acima da vontade de Deus? Nos tornamos vazios espiritualmente, vivemos inquietos, e perdemos a direção verdadeira da vida. Mas quando devolvemos a Deus o lugar que lhe pertence, encontramos paz, equilíbrio e sentido. O Senhor não quer apenas uma parte da nossa vida. Ele deseja nosso coração inteiro. E quando pertencemos verdadeiramente a Deus, aprendemos a viver no mundo sem deixar que o mundo domine nossa alma. Oração. Senhor, ajuda-nos a colocar-te no centro da nossa vida. Que não sejamos dominados pelas preocupações deste mundo, mas guiados pela tua presença. Ensina-nos a viver com responsabilidade, mas sem esquecer que pertencemos a ti. Que nosso coração seja sempre teu. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: minha vida pertence a Deus. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa reorganizar suas prioridades espirituais. Siga-nos e inscreva-se no canal Semente da Fé. Ative o sininho para acompanhar nossas próximas reflexões. Lembre-se, a moeda carregava a imagem de César, mas você carrega a imagem de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima Semente da Fé.